paz do Senhor Jesus, eita glória, povo de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Poliana Calheiro e sempre venho trazendo mensagens, exortações que o Senhor passa ao meu coração para estar entregando à sua igreja. No vídeo de hoje será um ensinamento para casais. Eita glória, tá pensando em casar? Vem comigo. Já tá casado? Eita glória, vem comigo também. Aleluia, que esta mensagem é para você. Aleluia, a luta tá grande para aqueles que já estão casados. Eita glória, não sabe como aguentar, o que fazer nesse casamento que tá tão turbulado. Este ensinamento também é para você. Aleluia, você jovem que tá pensando em casar, aleluia, quer uma direção do Senhor, essa mensagem também é para você. Aleluia, porém o foco maior na mensagem, aleluia, que o Senhor ministrava é falando sobre a função do homem, a unção sacerdotal. Porém, claro que eu peguei outros, aleluia, outros conteúdos, aleluia, então também terá mensagens para as mulheres. Aleluia, glória a Deus. Confesso que eu estava fugindo dessa mensagem, aleluia, que o Senhor mandou gravar já tem um tempo, porém, chegou a hora de parar de fugir e fazer o querer do Senhor. Amém? Vem comigo. O Senhor assim falava. Ó, quão bom quando o casal está na minha presença e ambos orando, me buscando. Eita, glória, é bom, né? Falo com ambos e esse casal é muito abençoado e usado, aleluia, porque quando ambos estão posicionados na presença do Senhor, o fardo é mais leve, aleluia. E aí o Senhor falava, mas não é a realidade de muitos. Para a maioria, o casamento é uma tortura, mesmo havendo amor. Quando estão na minha presença e sensíveis a mim, dou livramentos. O segredo para a vitória é orar e descansar. Eita glória. Deixar eu agir. Eita glória. Renunciar o que eu pedi, porque o Senhor vai sim, aleluia, pedir algumas renúncias. E aí quem está disposto a obedecer o que o Senhor mandar? Aleluia. Apresentar cada causa a mim, aleluia, não é você saindo decidindo tudo sem perguntar para Deus, aleluia, apresente, aleluia, ao Senhor e pergunte ao Senhor o que fazer, como fazer, aleluia, não para ficar falando para as pessoas o que se passa em casa. Vigiem, nem todos querem o seu bem, sejam guiados por mim. Às vezes é tanta coisa no casamento, é tanta tribulação, é tanto que você quer desabafar, aleluia, a mulher procura uma amiga para falar do seu marido, o esposo, alguns vão ali falar com os seus amigos também, porém vigia, nem todos querem seu bem, aleluia, glória a Deus. Quer desabafar? Vai aos pés de Jesus e conta tudo para o Senhor. E se você está precisando de alguém, aleluia, pergunte para o Senhor direcionar uma pessoa para te ajudar. Eita glória, aleluia, para aí sim, aleluia, sendo guiado por Senhor, pelo Senhor, aí sim você procurar ajuda. Oh, glória a Deus, aleluia. E aqui o Senhor ainda falava, pegue firme na oração, aleluia, faça propósitos, aleluia, peça forças a mim. Eita glória, meus irmãos, aleluia, é na oração que a estratégia vem. Oh glória a Deus, aleluia, pega uma campanha de oração na tua casa, aleluia, glória a Deus, na igreja, coloca teu casamento como prioridade, vai clamando, vai pedindo pro Senhor, aleluia, você marido, Senhor, como que eu falo com a minha esposa, Senhor, transforma ela em alguma coisa que ela precisar, e você mulher é a mesma coisa, aleluia. Mais pra frente eu falarei um pouco mais sobre o propósito no casamento. E aqui o Senhor falando, se posicione, tem o poder para salvar, porém precisa de mais busca. A esposa clame pelo seu marido, se posicione, aleluia, se posicione por ele na oração e verá o que eu farei na vida dele. Esposo, ame a tua esposa, glória a Deus, cuide dela, aleluia, ore por ela, glória a Deus, aleluia. Tu és o sacerdote do lar, se posicione, oh glória, não deixa nada faltar, peça a mim,
eu sou teu guia. Eu sei, irmãos, que momentos difíceis sempre vêm. Oh, glória a Deus, mas é nesse momento que nós devemos pedir e clamar, pedir o socorro ao nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. E não se contentar com um pouco, com aquela situação, mas guerreia. Oh, glória a Deus, vai à luta pela tua família. Aleluia, seja o provedor do teu lar. Oh, glória a Deus, e aqui o Senhor falando, permito vir o deserto, mas também trago a provisão. Se posicione, me ouça, para não perderes as bênçãos liberadas. O tempo da seca é só um momento, porém se posicionares e me buscares, não murmurar, grande será a vitória. Porém se não se posicionar, se murmurar, se não me ouvires o que era, aleluia, se não me ouvires, o que era para durar só um momento, se tornará anos. Tudo depende de você. Quando o homem se posiciona pelo seu lar, decretos malignos são quebrados. Eita glória! Bom seria se ambos clamassem, assim o fardo seria aliviado. Oh, glória a Deus, aleluia. Maridos, não deixa a intercessão, a oração somente nas costas da mulher. Mulher, se vê que seu marido ora, não deixa ele orando e deixando a sua parte de lado. Busca a Deus também em oração, ambos juntos. Oh, glória a Deus, aleluia, que aí o fardo, aleluia, aliviado, aleluia, glória a Deus. E aqui que o Senhor ainda falava, mas cada um tem a sua missão no lar, que cada um cumpra com alegria e amor. Eita glória, me colocando em primeiro lugar em suas vidas e me ouvindo em tudo, não é jogando na cara, não é brigando com brigas constantes. Eita glória, tenha um lar de paz, um lar cheio da presença do Senhor. Liberarei livramentos insondáveis, um orando pelo outro, nunca deixando de me buscar. Se um não me servir e nem me ouvir, ou seja, quando é somente um, aleluia, o peso será para o que me busca. Eita glória! Infelizmente muitos, quando só é um buscando, não tem forças para continuar na peleja e desiste. Desiste do casamento, ou desiste de clamar pedindo a mudança. Se contenta com o jeito que está. Aleluia. Quantas vezes eu já ouvi, minha filha, não adianta orar não, porque ele é um caso perdido. Ou o homem falando, essa mulher é caso perdido, não adianta orar. E o Senhor pega e fala que a nossa vitória, ela vem pela persistência. Aleluia. Persistir orando, buscando ao Senhor. Nunca pare de orar. Nunca pare, aleluia, de bater na porta e falando, Senhor, dá-me a minha bênção. Porém, também se posicione, meu irmão, faça a tua parte, faça o querer do Senhor, obedeça aquilo que Ele mandar você fazer, aleluia, e não desista. Pede forças para o Senhor Jesus Cristo quando as forças acabarem. Oh, glória a Deus, aleluia. E que o Senhor falava, se contentam com o jeito que está. Pensam que eu não quero fazer e não me perguntam o que deve fazer. A importância de buscar sempre a sensibilidade à voz do Pai. Aleluia. Senhor, o que fazer? Como orar? Que propósito que eu devo fazer? Aleluia. E esperar, aguardar e agir. E quando eu falo, eita glória, muitos se recusam. E quando Deus fala o que deve fazer, e você pega e se recusa a obedecer o Senhor. E quando seu marido ou esposa está fazendo tanta coisa e você quer falar, e o Senhor manda você se calar, orar, ir para o joelho e jejuar e ficar quieto, aleluia, no seu lar. Oh, glória a Deus, aleluia. E quando muitos não conseguem ficar quieto e só quer criticar, eita glória, mais para frente também falo sobre isso, aleluia, pois acham exagero, oh glória a Deus, aleluia, porque a forma que Deus falar, o que Deus pode mandar você fazer, meus irmãos, é infinito. Deus tem muitas estratégias, oh glória a Deus, porém, aleluia, nós podemos não entender o trabalhar do Senhor, o que o Senhor quer, aleluia, e achar um exagero, achar besteira e se recusar a obedecer.
Aleluia. Se esquece que a guerra está aí. A guerra é no mundo espiritual. Vai lá para Efésios 6, meus irmãos, e medita. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas é mais forte do que pensa. E que para vencer todas as batalhas, consequentemente, a guerra precisa sair do raso e buscar mais. Aleluia. Saiam do raso. Busque-me mais. Me pergunte como deve guerrear, que eu te falarei. Aleluia. Estejam sensíveis a mim, e quando eu falar contigo, me obedeça. Oh, glória a Deus, aleluia. Já falei, meus irmãos, já fiz vídeos assim. Oh, glória a Deus, aleluia, do Senhor entregar, falar o que deve fazer. Porém, muitos, oh, glória a Deus, aleluia, não querem obedecer, aleluia, a estratégia que o Senhor passa. Aleluia. Voltando aqui, como eu estava falando, posicionamento gera estratégia, porém, quando a estratégia vier, devemos obedecer e não questionar a forma de Deus trabalhar. Amém? Vamos ao pequeno estudo, aleluia. Aleluia. Nesse estudo, que eu fui pesquisar um pouco sobre o sacerdote, aleluia, e assim fala: assim como os sacerdotes do Antigo Testamento intercediam pelo povo diante de Deus, o chefe do lar deve cobrir sua família em oração. Ele é o guardião espiritual da casa. E aqui a gente vemos lá em Jó, capítulo 1, versículo 5, vemos que Jó se levantava de madrugada para oferecer holocausto por seus filhos, santificando-os. Ele intercedia constantemente pela vida espiritual de sua família. Eita glória, você é chefe de casa, aleluia, você é sacerdote do teu lar, tem intercedido pela tua família? Eita glória. E aqui, aleluia, o sacerdote como mestre e discípulo, o sacerdote deve ensinar a palavra de Deus aos filhos e à esposa, não apenas com palavra. Para você que se preocupou, que pensou: eita, mas eu não sei pregar. Eita, não é somente isso, é atitudes, aleluia, mas através de um estilo de vida que reflete os ensinamentos bíblicos, aleluia. As suas atitudes têm refletido a Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Você que prega a palavra, aleluia, quando você prega a palavra na igreja, você é um. Quando chega em casa, você é o mesmo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você reflete a Cristo, aleluia. Ou chega em casa e você se transforma, aleluia, glória a Deus, criticando a sua esposa, criticando os seus filhos, aleluia, agredindo, aleluia, glória a Deus. E aí, como que você é dentro de casa? Oh, glória a Deus, aleluia. Dá para você meditar mais nessa palavra em Deuteronômio 6, do 6 ao, versículo 6 ao 7, aleluia, que fala sobre isso, eita glória. Mas devemos, aleluia, glória a Deus, ser o exemplo. Aleluia, o sacerdote deve liderar sua casa, amando sua esposa sacrificialmente e guiando seus filhos com mansidão. A Bíblia compara essa liderança ao amor de Cristo pela igreja, que se entregou por ela. E vamos lá para Efésios capítulo 5, aleluia. Nesse estudo está falando para vir somente no versículo 25, porém, eu vou ler Efésios capítulo 5, do 22 até o 33, por que não, amém? Aleluia. E a palavra de Deus se diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, oh glória a Deus, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, aleluia, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor
a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Aleluia, meus irmãos, durante muito tempo, aleluia, eu vi essa mensagem somente pregando sobre as mulheres sujeitar seus maridos, aleluia, sim, aleluia, a mulher deve sim respeitar, reverenciar, aleluia, não tirar o comando de voz dele, aleluia, às vezes o marido pega, fala uma coisa, a mulher pega e fala, não vai ser assim não, vai ser do meu jeito, eita, reverencie, oh glória a Deus, aleluia, porém, aleluia, glória a Deus, também aqui nessa palavra não está falando que o homem tem que agir de qualquer forma, eu que mando, aleluia, quem manda nesta casa sou eu, e mulher se cale, não é assim, oh glória a Deus, aleluia, glória a Deus, é um amor sacrificial, e eu costumo pensar, meus irmãos, que um homem que ama, aleluia, como Cristo amou a igreja, aquele amor sacrificial que aqui descreve na palavra de Deus, aleluia, olha, vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, olha que amor, oh glória a Deus, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, ou seja, aleluia, não é você, aleluia, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Um homem que ama dessa forma, não vai mandar, não vai falar com a sua esposa para ela fazer algo, aleluia, que vai machucá-la, oh glória a Deus, aleluia, porque ele vai olhar pelo bem-estar dela, pelo bem-estar da família, oh glória a Deus, um homem que ama dessa forma, vai saber, vai procurar saber como falar, de uma forma que não a machuque. Oh glória a Deus, e se não sabe falar assim, peça ao Senhor Jesus para Ele te transformar, mas é você pedindo e se posicionando, não é simplesmente falando, esse é o meu jeito, eu sou assim, aleluia, glória a Deus, aleluia, não, se posicione, peça, aleluia, mas vai você buscando, você se lapidar, oh glória a Deus, aleluia, e pedindo para Deus, Senhor, como amar a minha esposa dessa forma, e pode ter certeza que o Senhor vai falar aonde você está errando, não é de qualquer forma. E vamos aqui, meus irmãos, para os pequenos estudos que tem aqui na Bíblia pentecostal, tá com uma capa, mas é pentecostal, vamos lá, aleluia, nas notas, aleluia, glória a Deus, aleluia, mulheres, sujeitai-vos, aleluia, a esposa tem a tarefa dada por Deus de ajudar o marido e de submeter-se a ele. Seu dever para com o marido inclui o amor. Oh, glória a Deus, aleluia, o respeito, do amor que dá com base bíblica em Tito, capítulo 2, versículo 4, o respeito, aleluia, glória a Deus, aqui também a gente encontra, né, tanto nesse versículo que a gente leu, como em 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 ao 2, a ajuda, aleluia, Gênesis, capítulo 2, versículo 18, a pureza, aleluia, Tito, capítulo 2, versículo 5, 1 Pedro 3, 2, a submissão, aleluia, vou continuar, vou parar de falar as bases bíblicas, o espírito manso e quieto, e o ser uma mãe, uma boa mãe e dona de casa, aleluia, tudo isso a gente tem aqui na Bíblia, a submissão da mulher ao marido é vista por Deus como parte integrante da sua obediência a Jesus, como ao Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. E aqui, ó, marido, cabeça. Deus estabeleceu a família como a unidade básica da sociedade. Toda família necessita de um dirigente. Aleluia. Por isso, Deus atribuiu ao marido a responsabilidade de ser cabeça da esposa e família. Sua chefia deve ser exercida com amor, mansidão e consideração pela esposa e família. A responsabilidade do marido que Deus lhe deu de ser cabeça da mulher. Aleluia, inclui provisão para as necessidades espirituais e domésticas da família. Oh, glória a Deus, aleluia. Que a gente vê em Gênesis, capítulo 3, do 16 ao 19. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O amor, a proteção, a segurança e o interesse pelo bem-estar dela, da mesma maneira que Cristo ama a igreja. Oh, glória a Deus, honra, compreensão, apreço e consideração pela esposa. Aleluia, seja fiel, procure. Aleluia, essa palavra é para ambos.
Deus, porque tem mulher que só por Deus, aleluia. Seja fiel à sua esposa, meus irmãos, aleluia, aleluia. Esposas, sejam fiéis ao seu marido, oh glória a Deus, aleluia. Lealdade, fidelidade totais na vigência conjugal, oh glória a Deus. Vou parar até por aqui, aleluia. Deu pra ver que é forte, oh glória a Deus, aleluia, que não é simplesmente ali pegar e mandar a mulher calar a boca, aleluia, glória a Deus. Infelizmente já vi isso acontecer, oh glória a Deus, aleluia. Não é assim, aleluia, glória a Deus, aleluia. Busquem ambos ao Senhor Jesus Cristo, procurem, oh glória a Deus, aleluia, que o Senhor vai estar orientando a cada um. Voltando aqui ao estudo, exemplo prático: priorizar as necessidades da família antes das suas próprias e resolver conflitos com base no diálogo e no perdão, oh glória a Deus. Não sabe, não consegue dialogar, oh glória a Deus, aleluia. Fale com o Senhor Jesus para Ele estar te ensinando, oh glória a Deus, aleluia, para que você venha conseguir passar a dialogar, aleluia. Que às vezes acontece alguma coisa e tudo que vai resolver vem briga, discussão, aleluia, glória a Deus. Porém, quando tem o diálogo, quando coloca Deus como centro do casamento, oh glória a Deus, aleluia, e quando Deus entra, oh glória a Deus, o Senhor transforma, oh glória a Deus, aleluia. O Senhor geralmente começa a transformar aquele que está buscando, aleluia, para depois transformar o cônjuge. Mas e quando ambos estão buscando junto, oh glória a Deus, aleluia, Deus falando com ambos, procure isso, oh glória a Deus, aleluia. Voltando aqui ao estudo, as palavras de um sacerdote perdem o valor se não forem acompanhadas por suas atitudes. Ele deve refletir o caráter de Cristo, que foi o que eu já falei aqui, em sua integridade, honestidade, paciência e domínio próprio. Aleluia. A instrução em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, sobre o líder governar bem a sua própria casa. Aleluia. Vindo aqui para o estudo, o sacerdote é chamado para ser o provedor da família, o que engloba não apenas o sustento financeiro e material, mas também o amparo emocional e o cuidado com a saúde espiritual da esposa e dos filhos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Aleluia, que fala assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aleluia, não estou pregando aqui que as mulheres não podem trabalhar, jamais. Oh, glória a Deus, aleluia. Porém, esse papel primordial, aleluia, vem do marido. Oh, glória a Deus, aleluia. E aqui, ó, educar os filhos na disciplina e no temor do Senhor, instruindo-os sem provocar a sua ira. Efésios capítulo 6, versículo 4. Dá para os irmãos meditar nesta palavra. Aleluia. O apóstolo Pedro, aleluia, adverte aos maridos a viverem com suas esposas com discernimento, tratando-as com honra, para que as orações deles não sejam interrompidas. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Aleluia, eu já vou lá. Isso significa ouvir, valorizar a opinião da esposa e reconhecê-la como co-herdeira da graça. E vindo aqui para a Bíblia, aleluia, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, meus irmãos, aleluia, saiba que dependendo da forma que você tratar a sua esposa, aleluia, suas orações vão ficar impedidas. Aleluia. E vindo aqui para o estudo que tem nesta Bíblia pentecostal, diz assim: vós, maridos, Pedro menciona 3 coisas que o marido deve cuidar em relação à sua esposa. Devem demonstrar consideração e compreensão, convivendo com a esposa com amor e em harmonia com a palavra de Deus. Dá para você meditar tanto aqui como em Colossenses capítulo 3, versículo 19. Devem demonstrar respeito como co-herdeiros da graça de Deus e da salvação. Isso quer dizer que as esposas devem ser honradas, aleluia, sustentadas, ajudadas e protegidas de conformidade com as suas necessidades. Mais fraco, por certo, se refere a forças físicas da mulher. Aleluia, glória a Deus. O marido deve elogiar e estimar grandemente a esposa,
esposa, à medida que ela procura amá-lo e ajudá-lo segundo a vontade de Deus. Vocês estão vendo que é em comunhão, né? O marido fazendo a parte dele e a esposa também. Aleluia, glória a Deus. Devem evitar qualquer tratamento injusto e impróprio para com elas. Pedro indica que o marido que não usa de compreensão com a sua esposa e que não a honra como a irmã em Cristo prejudicará o seu relacionamento com Deus, criando uma barreira entre suas orações e Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos voltar aqui, meus irmãos, ao estudo. Oh, glória a Deus, que o Senhor ministrava ao meu coração. Oh, glória a Deus, aleluia. E aqui, aleluia, novamente, o Senhor falava comigo, aleluia. Em breve te ensinarei mais sobre a unção sacerdotal, aleluia. E aí o Senhor falava, isso é muito importante, por isso é necessário saber casar. Eita, agora a mensagem vem para as solteiras. Eita, glória, aleluia, essa pequena parte. Não escolher por carência, aleluia. Quantos, meus irmãos, aleluia, estão ali cansados de ficar sozinhos. Isso, na realidade, vai para homem, para mulher, aleluia. Não consegue ficar sem conversar com ninguém, aleluia, glória a Deus. Não consegue ficar sozinho e pega a primeira que vê, o homem, né, pega a primeira mulher que vê, entre aspas, é a forma de falar. Mulher também pega ali assim tudo, sem perguntar para Deus, sem analisar, eita glória, sem orar primeiro para ver se Deus está no negócio. Eita glória, e aqui ó, o Senhor falando, não escolher por carência, saber ficar sozinha. Eita glória, para o homem também, aleluia. Somente me buscando. Uma palavra dita com má intenção do seu marido vem como maldição na sua vida, dependendo de quem você casar. Na hora que houver alguma briga, ele vai começar, ou ela, começar a te xingar. Aleluia, palavras, meus irmãos, o poder da palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Se me buscares e fores fiel, eu te guardo, mas a luta é constante. Uma hora tu irás cansar e pode parar, até por achar que o azeite irá te fortalecer nesse momento. E não é assim que funciona, como já ministrei. Aleluia, glória a Deus. É, meus irmãos, aleluia, muitos, aleluia, vão naquela passagem, aleluia, glória a Deus, aleluia, do azeite reserva. Aleluia, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. E pensa que por conta de buscar, orar, jejuar muito, pode ter um momento que você pode sossegar e parar de orar. Oh, glória a Deus, aleluia, sendo que não é assim que funciona. O azeite reserva, ele funciona para transbordar para outras vidas. Oh, glória a Deus, porém a oração não pode parar. Vai vigiar, a oração permanece, meus irmãos. Eita glória, é um descanso no Senhor, porém a oração, o contato com o Pai, ela deve permanecer. Oh, glória a Deus, aleluia. E aqui o Senhor falava, quando tu para, oh, glória a Deus, parou de orar, parou, aleluia, glória a Deus, ele confiando no azeite reserva, aleluia, Satanás avança, e você pode até perder bênçãos, meu irmão, aleluia. E o Senhor falou, aleluia, e lança setas na sua vida, e mesmo me buscando na pouca força, algumas setas pegam, aleluia. Aí vem a fraqueza inexplicável, uma enfermidade e assim por diante. O poder de uma voz pode trazer bênçãos ou maldições, então vigie. Aleluia, quando casa sem a minha direção, mas com um homem de Deus, mesmo que seja difícil, dou vitória, aleluia, glória a Deus, aleluia, e serve também para o homem, aleluia, quando o homem casa, aleluia, sem a direção do Senhor, aleluia, porém a mulher é de Deus, aleluia, a mulher busca, a mulher ora, aleluia, o Senhor dá vitória, oh, glória a Deus, aleluia, o Senhor abençoa também, aleluia, glória a Deus, aqui, ó, transformo maldição em bênção, o que era para dar errado, faço dar certo, mas você também tem que me ouvir, pois vou tratar primeiro em ti. Algumas não aceitam esperar o meu agir e se separam. A autoridade do homem que me busca é forte. Busque a Deus juntos e verá o que eu vou fazer. Quantas correntes quebrarei? Vou trabalhar em ambos, tocar nos corações, falar, e se me obedecerem, terão seus casamentos restaurados, aleluia, blindados pelo meu espírito. Saiba,
ouvi-lo e me ouvir, oh glória a Deus, aleluia, que sejam mulheres, aleluia, saiba ouvir o seu marido, aleluia, e ouça o Senhor, maridos, oh glória a Deus, ouça a tua esposa e ouça o Senhor, aleluia, andem em concordância e em amor, se respeitem, oh glória a Deus, aleluia, não perca ali, ó, a educação, aleluia, a ética, o amor, trate, aleluia, sua esposa, trate seu marido com respeito, oh glória a Deus, não lance maldição contra ele, marido, não lance maldição na vida da tua esposa, oh glória a Deus, aleluia, vigilância, meus irmãos, oh glória a Deus, o Senhor está vendo tudo que nós fazemos, pode estar em quatro paredes, pode chegar na igreja e parecer o casal perfeito, mas em casa é só contenda, o Senhor está vendo, o Senhor vai cobrar, oh glória a Deus, aleluia, glória a Deus, a mulher só, agora é para elas. Aquela que se casou, porém é sozinha. Aleluia. O fardo é muito pesado. Luta por ambos, porém sozinha. Ninguém a compreende. Aliás, está casada. Aleluia. Porém não entende a dor que ela carrega, nem o peso. Porém, se ela é uma mulher que me busca, clama e vigia, uma mulher que me obedece, mesmo na fraqueza, a faço como cobertura espiritual naquela casa. É ela que clama, é ela que jejua, os livramentos e bênçãos vêm através dela, o cansaço é maior. Pois luta, guerreia por muitos, sozinha. Somente com o meu espírito e às vezes a opressão no lar não deixa ela buscar como deve. Não descarta a autoridade na voz do seu cônjuge. Então, vigia. Tente o orientar, ser o exemplo, brilhe a mim, evite brigas e vá orar. Oh, glória a Deus. Sei que não é fácil, pois a guerra é constante e se vacilar, setas podem te atingir. Por isso a importância de ter uma cobertura espiritual. Eita glória, vai uma pausa aqui, aleluia, a gente vê que não é fácil, aleluia, às vezes a mulher é casada, porém somente ela ora, somente ela busca, aleluia, o peso maior vem sobre ela no mundo espiritual, oh, glória a Deus, aleluia, porém se ela tiver forças para buscar, oh glória a Deus, o Senhor dá vitória, aleluia, e aqui o Senhor vai começar a falar sobre a igreja, eita glória, aleluia, por isso a importância de estar, aleluia, de ter uma cobertura espiritual, uma igreja, aleluia, na igreja uns oram pelos outros, aleluia, eu toco nos corações, o verdadeiro pastor intercede pelas suas ovelhas e guerreará por ti, peça ajuda para as pessoas certas, não é qualquer um. Não é isso aí falando, oh, glória a Deus, aleluia, com A, com B, com C, oh, glória a Deus, peça, aleluia, discernimento do Senhor, peça orientação para o Senhor, aleluia, e pede ajuda, mulheres e homens de oração. Decretos são mudados através de homens e mulheres que se juntam para orar por uma causa específica. Eles são a igreja. Não é separados, é juntos em espírito, no mesmo propósito. Filhos, saibam escolher para casar, tanto o homem quanto a mulher. Vós, homens, escolham com sabedoria. Pergunte a mim, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que parece o é. Se não me perguntar, poderá ser enganado e só descobrir tarde demais. E infelizmente, meus irmãos, é assim, aleluia. Às vezes a gente olha uma pessoa e pensa que é, aleluia, um anjo, que é, eita glória, muito usado por Deus. Porém, depois, quando casa, se transforma. E aí eu vejo muito isso, né? Aleluia, falando, por que, Senhor? Por que o Senhor não me avisou? Por que o Senhor não falou comigo? E aí o Senhor vai te fazer uma pergunta. Qual foi o momento em que você me perguntou? Aleluia, vamos para os estudos, oh glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vou falar um pouco, aleluia, o posicionamento da mulher quando o homem é omisso.
Aleluia. A mulher enfrenta um dos maiores desafios. Ah, tá, aqui é um estudo, tá? Aleluia. A mulher enfrenta um dos maiores desafios do casamento: manter a fé ativa no lar, sem assumir uma postura de controle, ressentimento ou desrespeito. Aleluia. A reação da esposa não deve ser a de revidar com agressividade ou abandonar o barco, mas sim a de se posicionar com sabedoria, intercessão e graça, movendo o cenário no mundo espiritual. Meus irmãos, nós devemos entender que a nossa guerra, ela se vence primeiro no âmbito espiritual. Se os nossos olhos espirituais se abrissem e nós começássemos a ver, aleluia, como o Satanás opera, como tudo, aleluia, vai operando, nós buscaríamos mais, nós oraríamos mais, nós jejuaríamos mais, aleluia, até para ter autoridade para expulsar, aleluia, Satanás, a castas de demônios que só sai com jejum e oração. Oh, glória a Deus. Então, se nós buscássemos, se nós víssemos, aleluia, mais, nós também buscaríamos mais. Mas, infelizmente, quando os nossos olhos espirituais começam a se abrir, aleluia, o medo, infelizmente, começa a vir também. Aleluia. Bom seria se todos, na hora que nossos olhos espirituais começassem a abrir, ao invés de pedir para parar de ver, pedisse para o Senhor tirar o medo. E o Senhor tira. Eita, glória, aleluia. Então, e o Senhor mostra o oculto do que está acontecendo. E ali, meus irmãos, aleluia, é o momento de saber se posicionar na oração, se posicionar perguntando: Senhor, o que eu devo fazer? Aleluia, esperar o Senhor falar contigo. E aleluia, e o Senhor fala de infinitas formas, que o Senhor fala, aleluia, no nosso coração. Oh, glória a Deus, que o Senhor fala através da palavra de Deus, o Senhor fala através do louvor, o Senhor fala através da natureza. Oh, glória a Deus, muitas vezes também a gente pegamos o celular, oh, glória a Deus, colocamos numa mensagem, daqui a pouco a mensagem está falando conosco, aleluia, entramos no Instagram, no Facebook, e a mensagem está falando conosco, aleluia. Saiba ouvir a voz do Senhor e se posicione, obedeça. Oh, glória a Deus, aleluia. E aqui, voltando aqui, ó. Conquistar pelo procedimento e não pela cobrança. Aleluia. A maior tentação da esposa diante de um homem omisso é a cobrança excessiva, o sermão constante e a murmuração. Porque nós temos a mania, aleluia, de quando não está acontecendo da nossa forma, nós começamos a cobrar, nós começamos a reclamar, falar, reclamar, murmurar, aleluia, sendo que a nossa guerra deve ser vencida no âmbito espiritual e deixar o Senhor te guiar, aleluia. Seja o exemplo no teu lar, aleluia. No entanto, a Bíblia ensina que homens distantes da palavra ou omissos em suas funções são constrangidos e ganham pelo comportamento sábio, amoroso e silencioso da esposa e não por discussões. Aleluia. Ó, semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à sua palavra, pelo porte de suas mulheres, seja ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo do 1 ao 2. Aleluia. O que entra, meus irmãos? O testemunho. Como é o seu testemunho? Teu esposo tem olhado para você, minha irmã, e tem visto a Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem falado, ela é uma mulher de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. O que eu vou falar agora é difícil, aleluia. Eu vi um testemunho recentemente, achei poderoso. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, foi até o esposo. Oh, glória a Deus, aleluia. Hoje obreiro na casa do Senhor falando que quando ele estava no mundo, aleluia, não lembro se acha que ele bebia, aleluia, ele ia, falava um bando para a esposa. Houve um momento que ela ia, ela retrucava, mas houve um momento que ela parou. A glória a Deus, ela silenciou e ela foi buscando na oração e ela foi clamando, aleluia. Ele vinha, falava um monte para ela, porém, aleluia, ele começou a ver Cristo na vida dela, aleluia, glória a Deus, e procurou também mudar. Hoje ambos servem na casa do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. A importância, meus irmãos, de sermos sábia. Oh, glória a Deus, saber o momento de falar e saber o momento de se calar. Aleluia. A omissão do homem deixa um vazio na estrutura do lar. A mulher sábia não destrói o que resta da relação com brigas, mas usa de discernimento para manter o ambiente de casa pacífico, saudável e convidativo à presença de Deus.
Ela protege as emoções dos filhos e busca a direção divina para agir na hora certa. Oh, glória a Deus, aleluia. Aqui, ó, Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Aleluia. E aqui, ó, aleluia, no plano original de Deus, a mulher foi criada como, aleluia, eu não vou saber falar isso não, mas vamos lá, Kenegdo, meu Deus do céu, não vou saber falar, mas vamos lá, uma ajudadora correspondente ou resgatadora. Aleluia, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Ser ajudadora em tempos de missão significa estender a mão para ajudar o marido a se levantar e não apontar o dedo para acusá-lo. Significa encorajá-lo em suas pequenas vitórias e lembrá-lo com mansidão do potencial que Deus colocou nele. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu já continuo ali o estudo, mas eu vou entregar uma outra ministração que o Senhor me entregou exclusivamente para as mulheres. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor, ele estava, aleluia, falando comigo, e o Senhor assim falava ao meu coração. É dessa forma que as esposas têm que agir na vida dos seus esposos, aleluia. Muitos estão passando por tanta tribulação, aleluia, é tanta luta que só me pedem o básico sobre ele, o teu esposo. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não peça o básico, meus irmãos. Idealize, analise como que você deseja que o seu marido esteja, aleluia, e guerreia por ele na oração, aleluia. Vai falando, Senhor, eu gostaria que meu marido orasse mais. Oh, meu Pai amado, Senhor, usa ele poderosamente na palavra. Aleluia, vai falando. Aleluia, glória a Deus. Em breve, meus irmãos, eu falarei mais, ensinarei aqui no canal sobre a oração estratégica. Oh, glória a Deus, aleluia. Peça sobre o fogo purificador, o fogo do avivamento e fogo da graça sobre ele todo dia. Peça pelo fortalecimento das armaduras espirituais. Oh, glória a Deus, aleluia. Peça por ousadia do Senhor. E seu esposo precisa de libertação, peça pela libertação. Oh, glória a Deus, aleluia. Saiba interceder pelo seu esposo. Pergunte para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, como, aleluia, orar pelo meu marido? Oh, glória a Deus, como jejuar por ele? Oh, glória a Deus, você vai ver a diferença. Guerreia, minha irmã. Aleluia, glória a Deus. Voltando aqui. Outras pediram, passou-se o tempo, aleluia, não aconteceu o milagre, então desistem na caminhada. Filhas, falo mais, não é só pedir, tem que aumentar a entrega. Oh, glória a Deus, tem que pagar o preço pelo teu milagre. O que é entrega? Oh, irmã Poliana, é oração, é jejum, é palavra, é obediência no que o Senhor quer que você faça. Se o Senhor está mandando você pregar, vai pregar. Se o Senhor está mandando você louvar nas igrejas, vá louvar. Se o Senhor está mandando você cuidar de algum departamento infantil, irmãs, jovens, louvor, aleluia, vá cuidar. Aumenta a entrega, ataque o inimigo. Eita glória, às vezes é você andando na rua, talvez Poliana, mas eu não faço nada na igreja, ninguém me dá nada. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas aí o Senhor coloca uma pessoa do teu lado na rua e Deus manda você se achegar a ele, ministrar uma palavra. Talvez você saiba exatamente o que deve falar, mas se acovarda e não entrega. Oh, glória a Deus, às vezes eu quero que você entregue uma mensagem do Senhor e você não quer entregar. Aleluia, ataque o inimigo, faça o querer do Senhor, aumente a entrega. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem que clamar, eita glória, suplicar, jejuar, cuidar em oração, buscar sensibilidade a mim, que mostrarei o que deve fazer para alcançar as bênçãos que tu pedes. Aleluia, porém muitos pedem, não aumenta a entrega. Oh, glória a Deus, aleluia. E o teu milagre não acontece, pois Satanás é astuto e vai lançando setas. Desânimo, aleluia. A opressão aumenta, a fúria só vai aumentando, ao ponto de não suportar mais e desistir. Oh, glória a Deus, aleluia. E se separar,
compreendo. Glória a Deus, aleluia. Ao contrário de muitos seres humanos que não entendem, o Senhor Jesus, ele compreende. Aleluia. Porém, me ouça e me obedeça. Aleluia. Por mais que Deus compreende, Deus quer que você lute. Aleluia. Guerreia. Oh, glória a Deus, faça o querer do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Faça exatamente aquilo que Deus mandar. Aleluia. Por isso pode se tornar, aleluia, um ciclo vicioso. Satanás pode te colocar em cativeiros espirituais para você não conseguir achar alguém que cuide de ti. Oh, glória a Deus, aleluia. Alguém que te ame. Oh, glória a Deus. Vigia, aleluia, e me ouça. Lute pelo seu casamento, aleluia, porque muitas das vezes se separa, aleluia, glória a Deus, mas aí Satanás ardiloso vai colocando outros homens no seu caminho, no nosso, aleluia, caminho, aleluia, glória a Deus, e infelizmente, por não parar para ouvir o Senhor, acaba se relacionando, aleluia, aleluia, a pessoa judia se bobear até mais que o outro, aleluia, se bobear termina, inicia um outro relacionamento, e também não dá certo, entra ali, ó, num ciclo vicioso que Satanás prepara, e se a gente não der um basta, e não começar a buscar, orar, jejuar, e clamar pelo Senhor Jesus Cristo, aleluia, esse ciclo permanece, aleluia, e aí o Senhor falava, tu és intercessora do teu lar, aleluia, não tiro a intercessão do teu marido, porém a unção dele é diferente, é unção sacerdotal, a tua é adjuntora, intercessora, ajudadora. Oh, glória a Deus, não é menos importante, minha filha, porém é árduo. Clamar mesmo que tudo esteja dando errado e lutar também pelo teu casamento e juntos fazendo uma grande obra. Para algumas, o fardo se torna mais pesado, pois além de ela ser a adjuntora, intercessora do lar, ela também é o sacerdote, porque está lutando sozinha. Aleluia, o fardo é pesado, a luta é maior, porém saibam, busca forças em mim. Oh, glória a Deus, tu sozinha não vai conseguir, se não entregar as fraquezas a mim, se não entregar a dor a mim, se não clamar todo dia, pedindo força, é necessário clamar, minhas irmãs. Oh, glória a Deus, aleluia, tu não consegue, aleluia, quer transformação, quer um milagre, se posiciona, aleluia, esse posicionamento vai requerer mais de ti, pois lutará por todos. Clame, aleluia, eu sou o dono dos céus e da terra, eu sou a tua força, busque a força, aleluia, busque que a força descerá. Oh, glória a Deus, aleluia, minhas irmãs, aleluia, glória a Deus, muitas das vezes não é fácil. A glória a Deus, a guerra é intensa, aleluia, glória a Deus, aleluia, porém o Senhor, aleluia, ele derrama força, ele nos ajuda nesta caminhada. Vamos voltar ao estudo, oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, a importância de orar e jejuar pelo seu marido, oh, glória a Deus, aleluia, onde as palavras humanas falham, a oração e o jejum prevalecem, diante da omissão masculina, aleluia, a esposa deve transferir a batalha da mesa de discussão para o quarto de oração, que era o estudo que eu estava falando anteriormente. Clamar para que Deus mude o coração dele, cure traumas ocultos, como a falta de um referencial paterno que ele mesmo possa ter sofrido e traga despertamento espiritual. E dessa de curas, meus irmãos, pode ser também para nós, aleluia, porque às vezes nós temos feridas, aleluia, que a gente não percebe que temos essas feridas, aleluia, porém através do jejum, através da oração, o Senhor vai ministrando ao nosso coração, vai falando o que fazer, como guerrear, aleluia, o Senhor primeiramente ele vai nos curando, vai nos tratando para depois operar no marido. Oh, glória a Deus, aleluia, a importância de estar sempre buscando, aleluia, e ouvindo a voz de Deus, aleluia, glória a Deus, aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, porque a mulher descrente é santificada pelo marido, e o marido descrente é santificado pela mulher.
Oh, glória a Deus, o seu posicionamento com Deus gera uma santificação e uma influência espiritual sobre a vida dele. Isso está falando, no caso, para a mulher só. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas, porém, para a mulher que não é só, que o marido também batalha junto, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Também há necessidade da gente orar e jejuar pelo nosso marido. Oh, glória a Deus, aleluia. Você que está namorando, ora e jejua também pelo seu namorado. Oh, glória a Deus, você que está noivando, aleluia. A mesma coisa, aleluia. Guerreie por ele. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando o marido falha, a mulher tende a ficar frustrada porque espera dele a validação e o suprimento espiritual. A esposa precisa lembrar que Cristo é o seu verdadeiro pastor e noivo celestial. Quando a sua carência e a sua segurança estão firmadas em Deus, ela se torna forte o suficiente para suportar o período de deserto do marido sem desmoronar emocionalmente. Aleluia. É a mesma coisa, meus irmãos, aleluia, para a mulher sogra agora que eu tô falando, que está literalmente sozinha, que muitas das vezes não consegue ficar sozinha. Quando a mulher, ou o homem também, pega, aleluia, e lança no Senhor, aleluia, busca Deus, aleluia, não tem mais aquela necessidade, aleluia, porém o Senhor sim vai preparar alguém, aleluia, glória a Deus, aleluia, para estar do teu lado, mas seja direcionados pelo Senhor e aguente esperar, aleluia, glória a Deus, peça para o Senhor te ajudar, porque Ele te ajuda. Oh, glória a Deus, aleluia. Voltando aqui para o estudo. A mulher carrega a unção do socorro divino para o marido. Ela é a força de retaguarda, o porto seguro e a auxiliadora estratégica enviada por Deus para complementar o homem onde ele é limitado. A mulher que ora possui uma sensibilidade espiritual aguçada pelo Espírito Santo para discernir os ataques e as necessidades da sua família antes mesmo que eles se manifestem plenamente. Aleluia. Eu vou falar sobre isso em breve. Aleluia. O poder do casamento se estabelece quando o marido assume o seu papel de sacerdote, liderando com amor e sacrifício. E a mulher se posiciona em sua unção de ajudadora e intercessora, sustentando e edificando. Aleluia, estrutura. Oh, glória a Deus. Quando essas funções operam em harmonia, o lar se torna uma embaixada no reino de Deus. Aleluia, na terra, e resiste a qualquer crise. Vamos lá para Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Aleluia. E a palavra diz assim, aleluia, e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Oh, glória a Deus, a importância de ter Deus no casamento, ambos buscando, eita, glória em Deus como centro do casamento. Meus irmãos, eu vou aqui arrepiar porque a hora tá passando, eita, glória, aleluia. Voltando aqui para o estudo. Na vida de um homem honrado que se preocupa e honra pela família, voltando para os homens, eita glória, há mais poder na voz, aleluia, pois ele trabalha se preocupando com a família, ele clama, pois sabe que sem mim não consegue, o peso maior é sobre ele. Porém, quando ele clama, o céu se move. Unção sacerdotal não é somente ser o responsável, aleluia, no financeiro, no sustento do lar. Um homem que clama pela esposa não reclama, mas intercede. Clama pelos filhos, se preocupa e entrega nas minhas mãos. Bom seria se ambos os casais orassem e buscassem a mim, buscassem me ouvir. Há poder no casal que ora juntos, evidencio mais, tem mais amor, e o que pedem concordância, eu realizo. Satanás tenta a todo instante derrubar este casal, porém, aquele que estiver com o coração sensível a mim, eu falo, oriento, traga ao centro da minha vontade e dou infinitos livramentos. Aleluia, esposa, ora, mesmo que o seu marido não goste de orar. Não pense ser causa impossível e desistir antes de tentar. Tente o quanto antes. Aleluia. Tente quantas vezes eu pedir. Seja orientada por mim. Ore, faça propósito, peça por força e eu te orientarei, te livrarei dos laços malignos e te ensino a caminhar. Filhos, não pare, ore e busque sensibilidade à minha voz. Obedeça e veja o que eu vou fazer na sua vida. Te ensinarei a caminhar por sobre as águas. Oh, glória a Deus, aleluia. E aqui voltando, aleluia,
para o estudo. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O poder do casal que ora e faz em propósito junto pelo casamento. Aleluia, glória a Deus. O casamento fundamentado na oração mútua e em propósitos conjuntos atrai a presença e a intervenção direta de Deus no relacionamento. Quando o marido e a esposa alinham seus corações diante do altar do Senhor, eles deixam de lutar um contra o outro e passam a batalhar juntos no mundo espiritual pelo sucesso do matrimônio. O princípio da concordância espiritual, aleluia. Jesus deixou uma promessa poderosa sobre o poder do acordo. Quando o casal ora na mesma direção, há uma liberação de autoridade e resposta divina sobre a petição apresentada. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aqui, ó. Também vos digo que se... Mateus capítulo 18, versículo 19. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, a importância de ambos, aquilo que eu sempre estou falando, buscar junto, coloca um propósito, como eu já falei, ministrei, aleluia, e comece a buscar. Oh, glória a Deus, a blindagem e proteção contra as ciladas do inimigo. Aleluia, o casamento é uma instituição divina e por isso é alvo constante de ataques espirituais. Satanás quer destruir a família, aleluia, aleluia, com desentendimento, desânimo e tentações. A oração em casal funciona como um escudo protetor que guarda a mente, as emoções e a fidelidade do cônjuge. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, coisa que eu já li. Oh, glória a Deus, aleluia. No casamento cristão, as 3 dobras são o marido, a esposa e o próprio Deus no centro. Fortalecimento da intimidade e resolução de conflitos. Aleluia. É humanamente impossível guardar mágoas, aleluia, orgulho, ressentimento de alguém com quem você acabou de se ajoelhar para orar. A prática da oração gera vulnerabilidade, quebra barreiras emocionais e cultiva a humildade mútua. E para encaminhar para o final, vou estar entregando, aleluia, mais uns 2, aleluia, mas esses são um pouco mais rápido. Aleluia, glória a Deus. E aqui, aleluia, glória a Deus, minha filha. Perdão, meus irmãos, voltando ao glória a Deus, aleluia, aleluia. E eu estava falando com o Senhor. E o Senhor estava falando assim comigo, né? Estava entregando a palavra e o Senhor falava para te guiar e te guardar. O Senhor estava falando que vai trazer o meu futuro marido. E aí eu pensei, mas Senhor, tu me guarda. Aleluia, eu e minha fé. E aí o Senhor pegou e falou, eu te guardo. Porém, essa função também é do marido. Proteger a família. E ele te protegerá sendo sempre guiado por mim. E o Senhor falava, é por instinto. E o Senhor veio me explicar essa parte, aleluia, que eu não ia trazer para o canal, mas hoje resolvi trazer. Aleluia, o Senhor falava, esse é o instinto de todo homem. Eita glória, o homem que não é assim, teve a sua natureza conturbada pelo inimigo. A natureza do homem é proteger, zelar, cuidar da mulher. Aleluia, se você homem não tem esse instinto, busque no Senhor a purificação. Aleluia. Veja o significado da palavra zelo. Oh, glória a Deus, aleluia. E eu fui, aleluia, pro Google de novo. Aleluia, cuidado, dedicação extrema e interesse genuíno por algo ou alguém. Refere-se à atenção cuidadosa e ao empenho em proteger e manter ou realizar algo com esmero. Aleluia, anotei outras coisas aqui, mas vamos lá que eu tô com pressa. E aí, pareceu bastante coisa nessas pesquisas que eu estava fazendo, e o Senhor falou, viste, filha, é muita coisa, vigiando para nenhum mal acontecer, aleluia, porque o zelo mostra ali aquele cuidado extremo, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí o Senhor falava, e a orientando, aleluia, e o Senhor falava que o meu futuro marido, ele vai estar me orientando também, aleluia, sempre sendo guiado por mim, ou seja, aleluia, não é qualquer guiando, não é qualquer falando, não, mulher faz isso, não, aleluia, é buscando no Senhor, aleluia, e aí sim falando, oh glória a Deus, aleluia, o olhar do homem para uma situação é diferente da mulher. E eu fiquei, como assim, Senhor? E aí o Senhor falava, a mulher é perspicaz. É muito importante ouvir os conselhos e direções da mulher. Aleluia. E aí o Senhor mandava eu ir para o Google, aleluia, fazer a pesquisa entre, aleluia, perspicaz
e vigilância. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Perspicaz, aleluia, é um adjetivo usado para descrever alguém que tem agudeza de espírito, inteligência e facilidade para compreender situações complexas. Uma pessoa perspicaz consegue ver além do óbvio. Então, meus irmãos, quantas vezes, aleluia, a mulher percebe algo, aleluia, muitas das vezes ela veja o marido e muitas das vezes o marido não ouve, aleluia, e depois acaba quebrando a cara. Oh, glória a Deus, e muitos ainda falam, eu te avisei, aleluia. E aqui agora vamos, vigilância, refere-se ao ato de observar atentamente, inspecionar ou estar de sentinela para prevenir riscos. É a manutenção de um estado de alerta constante, muitas vezes associado à segurança física ou ao controle de alguma área. Aleluia, glória a Deus. E aqui, ó, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu vi aí, o Senhor falava, o olhar do homem é vigilante, atento aos perigos e ciladas do inimigo. Aleluia, glória a Deus, e aleluia. E agora vamos, aleluia. E aí eu vim assim, mas peraí, quando se ajunta o olhar perspicaz e o olhar vigilante? Olhar perspicaz da mulher e o olhar vigilante do marido trabalhando em união. Aleluia, e fiz essa pesquisa. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E nessa pesquisa dizia, a união entre a perspicácia feminina, sensibilidade aguçada, inteligência emocional e capacidade de ler as entrelinhas e a vigilância masculina, senso de proteção, foco em segurança e atenção estrutural, cria um verdadeiro escudo dinâmico dentro do casamento. Quando essas forças operam em harmonia, o casal deixa de apenas reagir aos problemas e passa a blindar a relação de forma proativa. Oh, glória a Deus, aleluia. E agora não vou falar tudo que tá aqui, que eu preciso encerrar esse vídeo. Oh, glória a Deus, aleluia, porque fala bastante coisa. Pesquisa você na sua casa. Aleluia, glória a Deus. E aqui novamente, aleluia, glória a Deus, o Senhor me ensinando sobre o casamento. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor novamente, ele me falava aqui, aleluia, glória a Deus, aleluia. A obrigação do homem é uma, aleluia, e a da mulher é outra. Aleluia, o exemplo na unção sacerdotal e adjuntora. Porém, o Senhor falava, aleluia, que o homem é proteção. Aleluia, o Senhor falava, e você, minha filha, mulher, eita glória, é escudo. Oh, glória a Deus, aleluia. E eu me perguntei, como assim, Senhor, aleluia? E neste momento, antes de falar o que o Senhor ministrava, eu tive uma pequena visão. Oh, glória a Deus, o Senhor mostrava eu orando. Eita glória, porém, aleluia, o meu futuro marido que o Senhor vai trazer, eita glória, na minha frente. Oh, glória a Deus, aleluia. E conforme ele estava na minha frente e eu orando atrás dele, aleluia, eu via também uma legião de demônios. Oh, glória a Deus, aleluia, vindo. Ah, glória a Deus, aleluia, porém, aleluia, nesta pequena visão eu via ele guerreando. Oh, glória a Deus, aleluia, e nada o atingia, porque através da minha oração era liberada um escudo, aleluia, na vida dele. Oh, glória a Deus, então os dardos inflamados do maligno não tocavam nele. Oh, glória a Deus, aleluia, e ele guerreando na frente, não deixando nenhum daqueles demônios, aleluia, chegarem até a mim. Oh, glória a Deus, e aí o Senhor falava ao meu coração, são formas diferentes de lutar e se posicionar. Em breve você saberá mais. Aleluia. E aí o Senhor falava, enquanto a mulher ora e se posiciona da forma certa, eita glória, o homem a protege. Aleluia. Através da oração da mulher, ele recebe o escudo. Aleluia. Foi aquilo que eu vi. Força, renovo, direções, estratégias do que fazer para vencer uma peleja. Aleluia. Eita glória. A posição da mulher não é menos importante. É crucial, não se sinta inferior, mulher. Aleluia. Sem esse posicionamento, o homem não consegue vencer guerras fortes. Aleluia. Aleluia. Mesmo o homem sendo muito forte no mundo espiritual, é necessário uma mulher à altura, uma mulher forte. Aí o Senhor deixava bem claro a estrutura. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque imagina, meus irmãos, porque novamente eu tive uma nova visão. Aleluia, glória a Deus, do homem guerreando, porém a mulher sem estar orando por ele. Oh, glória a Deus, e ele sem o escudo, e ele guerreando e se machucando, aleluia, guerreando e se machucando. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, e aqui, ó,
Aí ele recebe forças, aleluia, quando a mulher está, aleluia, com uma mulher, porque ambas, a estrutura tem que estar, aleluia, igual, oh glória a Deus, aleluia, ambos buscando, aleluia, aí o Senhor falava, aí ele recebe forças e guerreia com mais vigor, pois tem uma família que está em suas mãos, ele governa o lar, buscando sempre a mim, sacrifica-se pela família, é árduo esse peso, porém eu alivio. E quanto mais chamados os filhos tiverem, mais ele é atacado. A mulher orando, se posicionando, e ele recebendo forças através da mulher, e ela dele, juntos fazendo a obra. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí o Senhor falava depois, pode não orar tanto quanto a mulher, porque às vezes a mulher ora mais, a mulher busca mais, e o homem trabalha tanto que muitas das vezes não tem aquela, aleluia, não consegue estar orando da mesma forma, aleluia, lembrando que tem sim necessário de orar, aleluia, glória a Deus, mas talvez não consiga orar o mesmo tanto que a mulher. Aí o Senhor pega e fala, mas o posicionamento é diferente. E quando o homem não se posiciona, o casamento rui, aleluia, glória a Deus. Depois, culpa as mulheres. Nesse momento desse fala casamento rui, eu vi a mulher lá de joelhos, orando, oh glória a Deus, aleluia, e sem ninguém para lhe defender. Nesse momento ali eu vi a visão sem um homem, oh glória a Deus. Então o Satanás vindo, aleluia. É claro que quando a mulher está buscando, o Senhor vem e dá as forças necessárias, aleluia, para ela vencer a guerra. Porém a luta é maior, aleluia, porque ela vai pegar o peso, aleluia, do sacerdote e da adjuntora, oh glória a Deus, intercessora, aleluia. Então o peso no mundo espiritual ficará maior e será necessário mais entrega, mais busca para o Senhor dar as forças necessárias para ela vencer a guerra. Aleluia. E aí aqui é o Senhor falando, aleluia, quando o homem não se posiciona, o casamento rui. Depois culpa as mulheres. Eita glória, e não tem muito isso, meus irmãos. Dá uma coisa errada e quem é o primeiro a ser atingido? Aleluia, as mulheres. Aleluia, fala, a mulher isso, a mulher aquilo, a mulher não foi sábia e não para analisar o posicionamento do homem. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. E o Senhor falava, porém ela está sendo sobrecarregada com o peso dela e dele. Quando é assim, eu também tenho a solução, que foi o que eu falei, aleluia. Mas irá querer pagar o preço? Quem vai se posicionar, obedecer e fazer tudo aquilo que programei? Aí as forças vêm e o decreto que era morte faço ter vida. Eita glória, porém é com luta, meus irmãos. Não é você no comodismo. Amém, aleluia, glória a Deus. Fique com essa palavra. O vídeo ficou longo, oh glória a Deus, mas nos outros canais ele vai repartido, porém no YouTube ele vai completo. Aleluia, vamos para a oração, meus irmãos. Eu espero que esta palavra possa ter edificado a tua vida e que o Senhor possa ministrar, aleluia, glória a Deus, aleluia, no teu coração, como guerrear pelo teu lar. Oh glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero apresentar a cada um, Senhor, que está aqui ouvindo essa ministração, ó Pai amado. Senhor, entra nos lares, restaura lares, Pai amado. Tu sabes, Senhor, que o alvo de Satanás é a família, destruir a família. Em nome de Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo laço contra esta família que está me ouvindo neste momento. Derrama forças, Senhor, para buscar. Derrama, Senhor, forças para clamar, forças para se posicionar. Aleluia, que o homem, Senhor, venha, Senhor, aleluia, entrar num papel de sacerdote. Aleluia, guerrear pela tua família. Oh, glória a Deus, orar mais, buscar mais de seu exemplo, aleluia, para sua mulher e seus filhos, oh glória a Deus, aleluia, Senhor, meu Deus, dá forças para essa mulher para orar mais, buscar mais, se posicionar, aleluia, derrama sua sabedoria, tanto para a mulher quanto para o homem, Senhor, meu Pai, vai derramando cada vez mais, vai restaurando lares, Senhor, meu Pai, glória a Deus, repreendo agora, em nome de Senhor Jesus Cristo, decretos de morte, você entra, Senhor, na saúde, derrama curas, muda a história, Senhor, desse lar, oh glória a Deus, repreenda, Senhor, decretos, aleluia, decretos de divórcio, eu repreendo agora, no nome
do Senhor Jesus Cristo, e vai entrando, Senhor, vai derramando uma nova facilidade para cada um que chegou até aqui. Muda a história, Senhor, e restaura lares, restaura vidas, restaura casamentos, para a honra, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ensina, Senhor, teu povo a orar, ensina, Senhor, a se posicionar, desperte, Senhor, para o jejum, desperte, Senhor, para a palavra, aleluia, e ensine, Senhor, meu Pai, a cada um a ouvir a tua voz, aleluia, abençoa, Pai amado, cada um, oh glória a Deus, aleluia, para a honra, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quem puder, meus irmãos, curte e compartilha, e que Deus possa te abençoar poderosamente. Amém. Eita glória.